Glória a Jesus. A irmã Sueli está nos lembrando, obrigado, irmã Sueli, que amanhã nós vamos ter a Santa Ceia para os irmãos que não puderam estar ontem aqui. Amém? E durante o período do CONAD, aqueles irmãos que não puderem ir ao CONAD, nós teremos aqui normalmente o nosso culto ao Senhor nosso Deus, amém? E a nossa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Eu gostaria de aqui designar o diácono Gel, para que no próximo domingo o senhor ajudasse o pastor Elci a se lembrar de fazer esse anúncio outra vez. Se o senhor esquecer, perdeu metade do seu ministério. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Glória a Deus. No Evangelho que João escreveu, capítulo de número 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 18. É gostoso ouvir a palavra de Deus. Amém? É bom ler a palavra de Deus, comer a palavra de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que há um galardão para quem lê as profecias deste livro, não é? Glória a Jesus. Estamos juntos? Capítulo 17 de João, versículo de número 18 em diante. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém, amém, amém. Um dos capítulos mais lindos da palavra de Deus, e João, o apóstolo, escreveu, é o capítulo 17 do Evangelho que João escreveu, do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Por que ele é tão bonito? Porque neste capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo está intercedendo pelos seus discípulos. E intercedendo pelos seus discípulos, ele está também intercedendo por nós. Uma das coisas lindas, não é, do Senhor Jesus Cristo, e a palavra de Deus registra, João disse que ele amou aqueles que Deus tinha dado a ele e amou-os até o fim. É às vezes difícil as pessoas amarem até o fim. Quantos casamentos são, infelizmente, desfeitos porque as pessoas não amam até o fim. Parênteses. As pessoas dizem, o amor acabou. Como se o amor fosse aquilo que as pessoas dizem, uma florzinha roxa que nasce no coração dos trouxas. Como se o amor fosse alguma coisa que nascesse voluntariamente e que morresse voluntariamente, né? Como qualquer plantinha lá fora, né? O amor é uma decisão do nosso coração. Nós decidimos quem nós queremos amar, não é? E algumas pessoas a gente tem que ser firme nessa decisão, não é? A gente tem que querer amar de verdade. A minha sogra, por exemplo, desculpe. Algumas pessoas você tem que querer amar e às vezes você tem que se esforçar para amar. Uma pessoa um dia me disse, olha, eu vou congregar na sua igreja. Aí eu disse, não, fica lá na sua igreja mesmo. E ele falou, não, tem muito problema lá e tal. Eu disse, quem sabe agora no meio do problema seja um momento que você seja necessário. Mas eu estava falando sinceramente, para ajudar. Nós não costumamos ficar chamando as pessoas de outras igrejas. Nós não costumamos, não. Nós não aceitamos que as pessoas da nossa igreja, os membros da nossa igreja, chamem as pessoas de outras igrejas para virem para cá. É claro que se a pessoa está nos visitando, é sempre muito bem-vinda, mas nós não convidamos membros de outras igrejas para se tornarem membros da nossa igreja. Isso é proselitismo. Isso aí é pescar no aquário dos outros, né? Então, isso não é certo. Nós queremos alcançar os perdidos para Deus. As pessoas que não conhecem a Jesus, é esses que nós queremos alcançar para o Senhor nosso Deus. Então, por isso, eu disse, olha, fica lá. E aquele irmão, então, ele até ficou um pouco chateado comigo, porque falou que ele achou que eu não queria recebê-lo na nossa igreja. E eu não queria mesmo. E depois ele chegou
porque ele era uma pessoa muito complicada, uma pessoa difícil de lidar, sabe? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou lidar com esse homem, Jesus? E, passados alguns meses, ele chegou e falou assim para mim, pastor, se o senhor quiser, eu posso vir congregar na sua igreja. Se o senhor não quiser, eu vou vir do mesmo jeito. Falei, então está fechado. Eu vou falar o quê? E eu fui orar. E disse, Deus, como é que eu faço para lidar com esse irmão? É difícil, ele é uma pessoa muito difícil, né? Aquele tipo de pessoa que você fala, olha, graças a Deus o dia está tão bonito hoje, né? Eu falei, mas vai chover. Sabe aquele tipo de gente? E eu falei, Senhor, como é que eu faço para lidar com esse irmão? E o Espírito de Deus falou no meu coração. Ele disse, é fácil. Ame ele. Ame o irmão. Se você o amar, a maioria dos defeitos dele vão desaparecer. Amor é decisão do nosso coração. Quando nós decidimos amar alguém, nós vamos, com certeza, eliminar um monte de defeito que essas pessoas têm. Né? Amar e aprender a gostar das pessoas. Porque, às vezes, no aconselhamento, né, aconteceu da irmã chegar e falar assim, pastor, e a gente fica, ups, eu sei que o meu marido me ama, mas eu queria tanto que ele gostasse de mim. Como assim? Ele ama a esposa de coração, mas parece que tudo que ela faz está errado. Esse arroz está sem sal, você não arrumou isso, você não fez aquilo, você não sei o que lá. Não é? E tudo que ela fala, ele tem uma solução. Ele é professor de Deus. Né? Nem sempre a esposa... Hoje não é culto de família, né? Mas nem sempre a esposa, quando está falando com o marido, ela está procurando resposta. Às vezes ela está procurando só um ouvido. Alguém que possa ouvir com qualidade, com amor. Não é? Isso é muito importante. O amor é uma coisa extraordinária. O amor é tão grande, tão imenso, tão amplo, que a gente não consegue explicar o amor. É impossível uma pessoa, um ser humano, explicar o amor na sua profundidade, em todos. E é interessante que, no português, no idioma português, amor é uma palavra só. Né? No grego são 4 palavras, ou seja, existe uma infinidade de maneiras de você amar. É diferente o amor de uma pessoa por um amigo, o amor de uma pessoa por um familiar. São amores diferentes. O amor de um esposo para com a esposa. E o mais extraordinário, o mais lindo de todos, o amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus por nós, ele abençoa o nosso amor pelos nossos amigos, abençoa o nosso amor pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. Ele abençoa o amor que nós temos no matrimônio, e abençoa o matrimônio, e abençoa a intimidade do matrimônio. O amor de Deus abençoa a intimidade do matrimônio. O amor de Deus abençoa a nossa vida em todos os aspectos da nossa vida, mas a maneira, o principal e o mais bonito do amor de Deus é a bênção de Deus no relacionamento com Deus. Quando você começa a ter um relacionamento de verdade com Deus e começa a fazer de Deus o seu amigo, assim como Deus fez de você seu amigo, você vai ver que Deus é tão extraordinário, tão maravilhoso. Você vai ficar encantado com Deus e você vai aprender a amar a Deus de uma maneira diferente, vai ver que pessoa extraordinária que Deus é. Deus é uma pessoa, Deus não é uma energia, Deus não é uma influência, Deus não é alguém, um velhinho sentado num trono de ouro lá, com aquele cabelão comprido, longo, vermelho, branco, não é? Vestido com um manto branco lá no céu e os anjos estão lá. O céu é um lugar dinâmico, extraordinário. O nosso Deus é uma pessoa, ele tem todos os atributos de uma pessoa. Deus tem personalidade, Deus é quem ele é. Deus não é do jeito que eu quero fazer Deus, ou do jeito que eu entendo Deus, ou do jeito que eu quero que ele seja. Deus tem opinião, Deus tem verdade, Deus tem preceitos, Deus tem o jeito dele de ver todas as coisas, e o jeito dele é o verdadeiro, o jeito dele é o certo, o jeito dele é o perfeito, não é? E quando você começa a entender isso, e começa a se relacionar com Deus, e como a gente se relaciona com as pessoas, e a gente respeita o jeito que as pessoas é. Não é verdade? Tem gente que é assim, você aprende a lidar com pessoas de maneira diferente. Não é? Eu tenho ouvido aí pessoas dizendo, quando você dá a mesma resposta, ou a resposta para a mesma pergunta, para um homem e para uma mulher, você responde diferente de um para o outro.
Quando uma pessoa se acidenta, se é um homem, se é uma mulher, o socorro é diferente, inclusive no imediatismo, né? As pessoas correm mais para atender uma mulher, porque a Bíblia diz que a mulher é um vaso mais frágil, não é? Com certeza, a mulher é delicada, então o homem tem que realmente correr, as pessoas correm para atender uma mulher mais rápido do que os homens. E é muito importante que Deus tenha feito estas coisas desta maneira e que nós entendemos que foi Ele que fez e é do jeito dele. E é do jeito que Ele quer. Deus não é uma massa de moldar, Ele é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele está acima no céu, acima de todas as coisas. E Ele, escute, aqui, só para você e eu temos lembrança disso e para alguém que não sabe saber. Talvez você está conosco pela internet. Deus continua no comando. Deus continua no comando e Ele nunca vai sair do comando daquilo que Ele criou, daquilo que Ele fez. E para explicar o amor de Deus, é só você se relacionando com Ele. Quando você começa a ser amigo de Deus, você passa a amar Deus de uma maneira tão extraordinária que você, no dia que você não orar, você vai ficar com saudades de Deus. Quando começa aquelas correrias, sabe? Acho que você também é assim, né? Você já deve ter feito essa oração também. Que você começa a correr muito e não tem muito tempo para isso e para aquilo, e você ora de manhã, mas depois você sai correndo, faz o seu devocional e sai correndo. E parece que durante o dia você esqueceu de Deus com tanta coisa que você tinha para fazer, e quando chega no fim do dia, você dobra o joelho e fala assim, Deus, eu estava com a saudade do Senhor. Eu estava com tanta saudade do Senhor, porque Deus é tão bom. A presença de Deus é a coisa mais extraordinária que tem no amor de Deus. Quando você sente que Deus está com você, quando você sente que Deus está em você, quando você sente gostoso no coração, sabe quando o rapaz está apaixonado, né, pela namorada e quando ele pensa nela, mexe o coração, não é verdade? Quando ele lembra dela, mexe o coração. Eu sou assim com a minha namorada, irmãos. Quando eu lembro dela, mexe aqui, ó, no meu coração, né? Ainda bem que ela não está aqui hoje, para não ficar assim meio coisada, né? Mas é tão bonito isso, não é? Tão extraordinário. Você já sentiu isso com Deus? Quando você lembra de Deus, que pessoa extraordinária que é o meu Deus. O meu amigo, o meu melhor amigo. Jesus Cristo é o melhor amigo que uma pessoa pode ter. Jesus Cristo é extraordinário. Eu estou falando isso para você antes de entrar aqui no âmago dessa mensagem, porque eu quero que você entenda e eu quero que você se conscientize de que, quem sabe, tem mais em Jesus do que aquilo que você está tendo. Quem sabe você não está aproveitando tudo que Jesus tem e que é para você. Quem sabe você não está vendo aquilo que Jesus quer de você ou para você. E o quanto isso é bom, o quanto isso é extraordinário. E eu vou lhe dizer, Deus tem muito mais para você do que o que você já tem e do que você pode imaginar. Deus cuida dos detalhes da sua vida. Deus cuida de você. Olha, tem uma coisa que você precisa saber, e que goste quem gostar, ache ruim quem achar, mas ninguém jamais vai mudar isso. Jesus te ama. Jesus é seu amigo. Acabou. Pode alguém ficar com raiva, pode o inferno achar ruim, pode perseguir você, Jesus vai continuar te amando e nada vai te separar do amor de Jesus. Ele vai continuar amando você e vai continuar cuidando de você. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso, não é? O amor de Deus por uma só pessoa. Por uma só pessoa. Eu vou contar um testemunho aqui, irmãos, de uma classe da sociedade que é muito importante, né? Mas de vez em quando os outros morrem na mão deles, são os médicos. É só para mexer com o doutor ali. O médico, ele era cirurgião, e ele foi ia fazer uma cirurgia no coração de uma criança pequena. A criança tinha, acho que, 5, 6 anos de idade. E antes de fazer aquela cirurgia e feitos os exames, o médico viu que o estado de saúde, o estado do coração daquela criança era muito ruim. A enfermidade, o problema que aquela criança estava era muito grave.
E o médico, então, chamou a família e, junto com a criança, ele expôs a gravidade, não é? E ele tentou falar para a criança, prevenir a criança do que ia acontecer, tentou explicar, e disse, olha, eu vou abrir o seu peito, eu vou mexer lá no seu coraçãozinho e tal, viu, vai estar tudo bem e tal. Porque os médicos são assim, né, irmãos? Sempre está tudo bem. Mas eles metem o negócio aqui, né? Então, o menino falou assim, doutor, o senhor vai abrir o senhor vai ver o meu coração? Ele falou, vou ver, vou pegar no seu coração. Ele disse, então o senhor vai ver Jesus. Jesus está lá no meu coração. E aquele médico ficou muito consternado com aquela palavra. Muito consternado. E ele saiu e ficou chateado com aquilo. E foi para o gabinete dele, o consultório dele. Sabe, como que se tivesse ficado revoltado com Deus. Disse, Deus, como é que pode uma coisa dessa? Essa criança crê tanto no Senhor. Como é que pode uma coisa dessa? Essa criança está falando em Jesus, que Jesus está no coração dela. Essa criança está morrendo, ela não vai escapar. Como é que o Senhor pode fazer isso, Senhor? Tem tanta gente aí com muito mais idade, essa criança tem uma vida inteira pela frente. Como é que essa criança pode ser ceifada assim? A vida dela vai ser tirada desse jeito, Deus? Então ele foi tocado por Deus. E Deus falou no coração dele. E Deus disse para ele, sabe o quê? Eu estou no coração dessa criança. E a nossa vida não é contada por tempo. A nossa vida é contada por propósito. E o propósito dessa criança era mostrar para você que eu posso habitar no coração do homem. Que eu posso viver e morar no seu coração para você ser feliz. Aquele médico foi tocado por Deus. Terminada a cirurgia, ele, quando pôde conversar com a criança, quando a criança acordou e os pais, a criança olhou para ele e disse, doutor, e aí? O que você ouviu no meu coração? Ele disse, eu vi Jesus no seu coração. O amor de Deus é uma coisa que a gente não pode entender. Às vezes as circunstâncias mais adversas da nossa vida são aquelas que Deus mais se revela para nós. São circunstâncias que depois de passadas nós descobrimos que foram as mais importantes da nossa vida. Elas são como que uma virada de página. E você entra numa nova dimensão de relacionamento com Deus, com a sua família, com as pessoas. São nesses momentos de grande angústia que nós vemos os céus abertos e Deus operando de uma maneira extraordinária na nossa vida. Era a respeito disso que Jesus estava orando e falando. Era disso que Jesus estava falando, do amor que ele tinha pelos seus discípulos. Ele disse, pai, eu queria que eles, e tu, e eu em ti, e eles em mim, e nós fôssemos um só. Uma só pessoa. Talvez o jeito melhor de explicar isso para você seria o relacionamento do matrimônio. Depois que você tem alguns anos de casados, né, a Maybe e eu nos casamos há pouco tempo atrás, há 40 anos. Né, esse ano nós estamos completando 40 anos de casados e nós começamos a namorar e já casamos muito depressa, foi só 6 anos de namoro e já casamos. E parece que mulher tem espírito de adivinhação, né? Mas não é, não, né? Parece que a gente vai falar as coisas e elas, pum, já falam. Você está pensando nisso, né? Meu Deus, como é que você sabe o que eu estou pensando, mulher? Pelo amor de Deus, né? É porque ela conhece tanto o marido, né? O marido conhece tanto a mulher que às vezes ele pode até entender o que ela está pensando. O que é isso? Comunhão, intimidade, é ser um só. Era disso que Jesus estava falando. Ele falou para o pai, pai, eu não vou pedir que o senhor, um versículo ou dois antes, ele falou, eu não vou pedir que o senhor os tire do mundo, mas eu vou pedir que o senhor os guarde do maligno. Eles não podem sair do mundo. Por quê? Porque eles vão ser o veículo, o canal de revelação do teu amor pelo homem. Eu vou ter pessoas lá pregando no púlpito de uma igreja, mostrando para pessoas o teu amor pelo homem.
por cada ser humano. Então eu preciso que eles continuem no mundo, mas eles precisam ser livres do mal. Aí ele disse, por causa disso é que eu me santifico. Para que também eles sejam santificados. Então aquele negócio do sacrifício que havia todos os dias lá no templo, pela manhã e à tarde, o sacrifício de um animal que representava uma outra pessoa, um substitutivo. Aquele que quando alguém pecava, o animal ia lá e ele levava o animal morria como se estivesse substituindo a pessoa que pecou e pagando, entre aspas, né, ou encobrindo e não pagando, mas encobrindo o seu pecado. Jesus disse assim, vamos fazer um negócio? Eu vou oferecer a mim mesmo, eu a mim mesmo me santifico e entrego a minha vida, ninguém vai tomar, eu voluntariamente a dou, eu entrego a minha vida para que seja isso um sacrifício de uma vez por todas. O escritor aos Hebreus fala disso. E não precisa mais fazer sacrifício todo dia. É de uma vez por todas, nem aquele sacrifício da expiação uma vez por ano. Agora é um só, então eu me santifico. É mais ou menos como se o sangue de Jesus fosse depositado lá na presença do Pai. E quando ele olha para o sangue de Jesus, ele vê que você foi limpo. Pelo sacrifício que Jesus Cristo fez, lá na cruz do Calvário, onde ele morreu por você e por mim. Feito de uma vez por todas, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Para que nós também sejamos santificados. Ou seja, Deus olha para você e ele vê você através de uma lente chamada o sangue de Jesus. Pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário, nós somos salvos e perdoados e santificados. Porém, a nossa santidade, ela é um processo. A nossa santidade é progressiva. Assim como nós temos qualidades de caráter que nós vamos desenvolvendo, e isso é muito importante, e vou abrir outro parênteses aqui com a sua licença, o caráter da nossa vida é tão importante, irmãos. Você vê pessoas que às vezes prosperam, pessoas que, por exemplo, elas estudam, se tornam muito profundas, são verdadeiros intelectuais, e a pessoa, quando chega lá em cima, não é? A pessoa está no auge da sua carreira, ela causa um escândalo. Que não tem nada a ver com o seu conhecimento, continua sendo uma pessoa intelectual, um grande conhecimento. Ou uma celebridade, por exemplo, um artista, alguma coisa. Quando está no auge da fama, as pessoas percebem que ela causa um escândalo muito grande, como tem escândalo aí agora com tantas celebridades, artistas, aí, esse tal de DJ, não sei o quê. Meu Deus, quanta gente grande envolvida com esse cara, quanta gente grande envolvida com esse escândalo, que coisa tremenda. Por que as pessoas não conseguem ficar lá na sua posição sem ser tocadas por escândalos, por essas coisas? Não é? E até pastores, pregadores, pessoas que estão, às vezes, estão no auge, são grandes pregadores, são pessoas reconhecidas no mundo inteiro e, de repente, causam escândalos enormes. Roubo, adultério, heresias, tantas coisas terríveis. E às vezes o que é que falta? O que é que está acontecendo? Por que essas pessoas tiveram que causar escândalo, tiveram que pecar, tiveram que cair? Faltou estrutura para aquilo que elas eram. A estrutura, eu gosto de dizer numa linguagem muito filosófica, né? Profunda, polêmica e filosófica. A estrutura é você ter pescoço suficiente para aguentar o balaio na sua cabeça. Ou seja, a fama, a glória, a intelectualidade, a celebridade, tudo que a pessoa é o peso na cabeça dela. A Bíblia chama de peso de glória. É o balaio na cabeça. E se ela não tiver um pescoço forte, o pescoço quebra e o balaio cai. O pescoço é o caráter. Nós precisamos desenvolver qualidades de caráter para que nós possamos estar onde Deus quer nos colocar. Sem que nós venhamos a envergonhar o nome de Jesus. Sem que nós venhamos a envergonhar a nossa família, o nosso sobrenome. Para que fique manchado o nome da nossa família. Para isso nós precisamos desenvolver qualidades de caráter. Ser gente séria. Ser gente que tem, de novo, num português clássico, vergonha na cara. Gente que anda direito, que fala a verdade. Gente que anda em integridade. Gente que realmente dá testemunho de Jesus Cristo na sua vida. Não tem só Bíblia debaixo do braço, ele tem Jesus no coração.
Ele ama a Deus e ama a Jesus de todo o seu coração. Isso não é, irmãos, um lugar que alguém alcança e fala, esse cara é um santo. Ele... Não. Isso é um estado momentâneo. A palavra de Deus diz, aquele que cuida está em pé. Olhe para que não caia. Não é? Para você ficar em pé, você tem que ter cuidado. Você vai andar, você não pode escorregar, você tem que ter cuidado para não escorregar. Você vai descer uma escada, você tem que ter cuidado para não cair, etc, etc. E quando você, então, tem cuidado, você fica em pé, e aí você fica firme em pé, não quer dizer que você já garantiu que você nunca mais vai cair. Não, você tem que cuidar para continuar em pé. Não é? E tem gente que fica em pé com tanta facilidade, né, irmãos, que a gente vê, a minha mãe até dormia em pé. Eu tenho foto da minha mãe dormindo na estação de metrô, com meu pai, e eu quer dormir, eu pá! Falei, não é possível, minha mãe está dormindo em pé. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado para estar em pé. Nós precisamos desenvolver qualidades de caráter. A palavra de Deus chama essas qualidades de caráter de virtudes do Espírito Santo. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o desenvolvimento dessas qualidades de caráter. Jesus estava dizendo, olha, eu peço que o Senhor os livre da malignidade, que fique com eles. Isso é um estado que o Senhor conquistou para nós, a salvação. Agora, a nossa santificação é progressiva. Cada dia você vai desenvolvendo mais essas qualidades, tanto as suas qualidades espirituais, quanto as suas qualidades morais, que são as nossas qualidades de caráter. Por que a Bíblia diz que isso é um fruto, o fruto do Espírito? É mais ou menos como se você pega uma laranja, e eu gosto sempre de citar esse exemplo. Você tira a casca da laranja e você encontra os gomos da laranja. É uma laranja só, amém? Mas ela tem vários gomos. E os gomos não são exatamente iguais. Cada um é diferente do outro. Às vezes é diferente no tamanho, né? Às vezes é diferente na largura. Quando o Robson for consagrado, a gente vai ter que colocar a cadeira maior aqui. Né? Às vezes, eu sento aqui e falei, Jesus, será que até na igreja eu vou me sentir num banco de avião? Tem que sentar um gordo do meu lado? Às vezes, a diferença é tão grande nas pessoas, porque às vezes a gente fala o mesmo idioma, mas o nosso trasfondo, como diz o hispano, né, é tão diferente. Nós fomos criados em famílias diferentes, com costumes diferentes. Tem pessoas que vieram aqui do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, mas tem gente aqui que veio do estado do Ceará, do Pernambuco, que veio lá do Rio Grande do Norte, e tem até da Paraíba, irmão, que são os mais perigosos. É brincadeira, irmão. Na Bahia, gente boa. Tem muito baiano aqui. Ô, meu rei. Essas diferenças, irmãos, todas elas são alinhadas no amor do Senhor Jesus Cristo por nós. E nós temos que crescer nas suas qualidades do Espírito para que nós possamos servir aos nossos irmãos e nós juntos alcançarmos os perdidos. Por isso que o Senhor Jesus disse, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa santificação que nós vamos crescendo nela, essa santificação é a nossa preparação para poder servir ao Senhor nosso Deus. Essa manhã eu ainda estava na oração, cedinho de manhã, e pedindo a Deus que falasse conosco. E eu me lembrei que nós estamos chegando no CONAD. E é incrível como às vezes a gente se empolga, não é? Ainda ontem alguém estava comentando comigo, a gente chega em algumas congregações e o pessoal, e o CONAD, tá, como é que está? Eu chego no Brasil, o pessoal fala muito do CONAD. Ah, eu queria ir no CONAD, eu quero ir no CONAD e tal. O pessoal fala muito do CONAD e tal. E é legal, a gente, né? A gente se prepara para ir para o CONAD. É ou não é? A gente vai pagando antes, né? A gente já vai pagando o hotel devagarinho para não ficar pesado quando a gente chegar no tempo do CONAD. A gente já paga a inscrição, não é? Quem vai de carro já se prepara para ir de carro e tudo mais e tal. Mas o que é o CONAD? O CONAD começou, o primeiro CONAD, que ainda não chamava CONAD, acho que foi em 1998, quando nós começamos a nossa convenção. E por que foi o CONAD? Porque era uma reunião, era uma convenção de pastores. Uma reunião
convenção de pastores, onde nós tratamos de assuntos de Bíblia, da nossa fé, das doutrinas e também da administração da igreja. Mas nós entendemos e dissemos o seguinte, sabe de uma coisa? Enquanto nós estamos reunidos com os pastores, por que não trazer as esposas e elas também se reunirem entre elas? Mas e as crianças? Vão ficar de fora? Vamos trazer os filhos também. Né? Aí os filhos se reúnem, vamos fazer uma atividade para os jovens, para os juniores, para os adolescentes, para as crianças. Vamos reunir a família pastoral e por que não reunir logo a família espiritual, todos os irmãos? Vamos convidar todo mundo para o Conad. Enquanto os pastores estão fazendo a sua convenção, todo mundo vai estar lá, juntos. E vamos aproveitar, já que nós estamos em convenção diante de Deus, vamos ficar todo mundo diante de Deus. Mas qual é o propósito? Isso é uma escola bíblica? O que é? Não. A gente vai se reunir para adorar a Deus. Para dizer para Deus que nós o amamos. Para dizer para Deus que nós agradecemos a Ele por tudo que Ele é para nós. E aí nasceu o Conad, que era a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, e agora é um Congresso Nacional de Adoradores. Das Assembleias de Deus. É interessante que a gente se prepara para o Conad com dinheiro, reservando as datas. Essa data eu preciso saber que eu não posso trabalhar, eu já quem está trabalhando e precisa pedir para o patrão lá se dá para dispensar nessa data, etc, etc. Mas às vezes nós nos esquecemos que se o Conad é para Deus, e nós vamos fazer o Conad para Deus, a gente não tem que se preparar também? Quando, lá no Antigo Testamento, o sacerdote ia oferecer sacrifício a Deus, especialmente no dia da expiação, ele se preparava. E ele se preparava bem. Ele tinha que ficar em jejum, em oração, a roupa dele tinha que estar ilibada, tudo. E, acima de tudo, ele tinha que saber o que ele estava fazendo. Ele decorava todos os ritos que ele tinha que fazer, ele ficava 5 anos na universidade sacerdotal. Ele ficava 5 anos estudando para aprender todas as leis morais, todas as leis cerimoniais, ou seja, tudo a respeito da lei, para que ele pudesse, no momento de ele realizar a cerimônia, não somente ele saber o que tinha que fazer, mas ele entender o que ele estava fazendo. Lembra Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele fala, rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto emocional, racional. Ou seja, nós não somos fanáticos. A nossa fé não é uma fé cega, fanática. Não. A nossa fé é racional. Nós entendemos que o homem foi criado por Deus, e Deus fez o homem para amar ao homem e para conviver com ele em harmonia, como pai e filho. Mas Deus deu ao homem uma faculdade, um instituto na sua alma, que é a maior prova do amor de Deus pelo homem. Livre arbítrio. Deus nos dá liberdade de pensar, de escolher, de vontade, de realizar a nossa vontade. Quem ama, deixa a pessoa livre. Deus não nos fez autômatos, Deus não nos fez robôs. Deus não colocou um software na nossa cabeça para a gente ser assim, e só vai funcionar desse jeito. Não, Deus deu a você a liberdade de escolher. E a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. E uma das invenções que o homem escolheu foi pecar. Deus permitiu que o homem pecasse, por quê? Se Deus falasse, não, você não vai pecar. O homem não estava realizando a vontade dele, se não estava realizando a vontade de Deus. Então o livre-arbítrio, a lei que Deus criou no nosso coração, estava quebrado. Não ia funcionar. Então Deus deixa você escolher aquilo que você quer ser, aquilo que você quer fazer, correr atrás daquilo que você quer. Só que Ele, como Deus, que é onipotente, o todo-poderoso, onisciente, que sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você. É como um pai com uma criança, não é? A criança quer fazer isso, quer entrar ali, quer fazer não sei o quê. O pai sabe o que é melhor para ela. Ele deixa a criança ficar brincando por ali, mas ele sabe, ele está de olho, porque ele sabe o que é melhor para ela. Deus sabe o que é melhor para você, mas ele deixa você escolher aquilo que você
quer para a sua vida. Até porque você já não é mais inocente como uma criança, você é uma pessoa adulta. E você tem capacidade de raciocinar, porque Deus também te deu outro instituto na tua alma, que é o seu intelecto, a capacidade de pensar, de raciocinar. E por que Deus nos deu essa capacidade? Porque Ele nos ama. Porque Ele não quer ficar controlando a sua vida, Ele quer que você o ame voluntariamente. Deus não quer que você seja obrigado a amá-lo. Ele quer que você o ame voluntariamente. Ele quer que você o adore voluntariamente. Mas por que Deus é tão egoísta que quer que a gente fique louvando, que fique adorando, que fique fazendo culto para Ele? Isso não parece ser um pouco de egoísmo? Parecia. Até pouco tempo atrás, quando a ciência começou a estudar o cérebro humano e descobriu, eu gosto muito do Dr. Dimitri Papoulos, né? É um psiquiatra aqui de Nova York, vivo, está aí, trabalhando. Né? Num dos seus estudos, ele observou o que acontece no cérebro humano, na mente do homem, quando ele começa, por exemplo, a orar. Quando ele começa a falar com Deus. As reações que acontecem no corpo humano quando ele começa a adorar a Deus. O seu cérebro começa a atuar em todo o seu organismo. São substâncias químicas liberadas dentro do seu organismo, que entram no seu metabolismo, que o seu metabolismo é dinamizado, e você entra numa outra dimensão de vida, quando você começa a louvar a Deus. Ou seja, quando você está adorando a Deus, não é porque Deus é egoísta, é porque Ele quer lhe abençoar. Quando você está adorando a Deus, você esquece às vezes que você foi para a presença de Deus porque você estava com um problema tão grande que você estava em depressão. E quando você termina de adorar a Deus, o problema continua, mas a depressão desapareceu, você tem gozo na alma, você tem alegria no coração, você tem vontade de viver, você tem esperança. Nasceu uma nova esperança na sua alma, no seu coração. Por quê? Porque você se relacionou com Deus. Nós vamos para o CONAD para adorar a Deus. E nós temos que nos preparar para isso. Nos preparar espiritualmente também para isso. Na verdade, nós temos alguns eventos da nossa vida que a gente não pensa em preparação. As nossas viagens, por exemplo, para passear, para descansar. A gente pensa na mala que tem que arrumar. Eu fiquei a tarde inteira arrumando mala ontem. A gente pensa no check-in que você tem que fazer. Escolher o assento no avião, para você não ficar do lado de um gordo. Como é que você vai escolher o assento, saber se vai ser gordo ou não que vai sentar ali, né? Você tem que pensar que horas você tem que sair de casa e que horas você tem que chegar no aeroporto, né? Se preparando para a sua viagem. E por que quando nós vamos na presença de Deus a gente não se prepara? Por que quando a gente vem para a igreja, por exemplo, a nossa preparação é estar ouvindo uma notícia lá da política do Brasil, que às vezes te deixa com raiva. Né? Você fala, aquele careca miserável do STF, desgraçado, por que aquele homem não morre? Será que alguém não pode matar aquele homem? Não. Aí você vai estar indo para onde? Para o culto, adorar a Deus. Que preparação é essa? E no caminho vem brigando com a mulher no carro, achando ruim. Não, geralmente são as mulheres que brigam com a gente. A mulher vai brigando com o marido no carro, né? Os homens são sempre bem comportados. Está indo para onde? Para o culto, adorar a Deus. Que preparação é essa? Diferente quando você sai de casa e fala, Deus, guarda a minha viagem até a igreja. Me leve em paz, Deus. Me livra do mal, do perigo, do acidente. Eu vou para a tua casa, eu vou te adorar. Eu não quero ter aborrecimento. Me livra de provocação na rua. Me livra de multa, Senhor. A pior coisa do mundo é você estar vindo para a igreja para adorar a Deus e, de repente, liga uma árvore de Natal atrás de você. Isso é maligno, irmão. Me livra, Deus. Aí você entra no carro e já, no lugar de você colocar lá o YouTube contando notícia do STF, você coloca lá, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. É diferente. Você já vem chorando.
Você já vem falando língua estranha, e quando você chega na casa de Deus é algo extraordinário. E às vezes você vem para buscar alguma coisa de Deus, mas o CONAD é diferente, você vai para levar para Deus adoração, louvor. Então você tem que se preparar para isso. O povo ia uma vez por ano para a Páscoa, uma vez por ano para o dia da expiação. Você já imaginou na Páscoa como eles se preparavam? Eles tinham que escolher um cordeiro, porque a Páscoa era em família, só cada família. Eles tinham que preparar a mesa, eles tinham que preparar aquela salsa, aquele molho de ervas amargosas. Eles tinham uma espécie de uma salsinha que eles colocavam na água. E tudo isso tem sentido, tudo isso tem um significado. Não é? As ervas amargosas, eles comiam o cordeiro com ervas amargosas porque representava o sofrimento deles no Egito. E eles faziam uma espécie de uma pasta assim, daquele molho que eles faziam com as ervas amargosas. Não era uma coisa líquida, era meio pastosa. E aquilo lembrava também os tijolos que eles tinham que fabricar no sofrimento e na escravidão do Egito. Aquela salsinha que eles colocavam na água e bebiam a água amarga, ficava salgada, a água lembrava das lágrimas que eles derramaram. Quantas vezes nós estamos na presença de Deus e nós nos lembramos das lágrimas? É por isso que a Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não vai mais ter sofrimento, não é? Mas escute o que eu estou lhe dizendo, é que você pode ter um pedacinho do céu aqui na terra. E quando nós chegarmos no céu, nós vamos estar adorando a Deus direto. Pois é, você pode ter um pedacinho do céu aqui na terra. Lá no CONAD a gente vai adorar a Deus, e adorar a Deus, e adorar a Deus. Nós fazemos sempre questão durante o período do CONAD dizer, Senhor, irmãos, olha, o CONAD não é para nós, o CONAD é para Deus. Tem gente que é batizada no Espírito Santo, tem gente que é curada, tem gente que é abençoada, e Deus dá uma reviravolta na vida da pessoa, às vezes no encontro no CONAD, porque quando você chega perto de Deus, é impossível você não ser abençoado, é impossível, porque Deus tem tanto para dar, Deus tem tanta bênção para nós, que só de estar na presença dEle, você já está abençoado, e pode contar que alguma coisa especial vai acontecer. Mas não é por isso que a gente vai lá porque a gente ama a Deus. Não é porque a sua mãe cozinha bem que você vai para a casa dela. Eu chegava na casa dos meus pais e a minha mãe estava fazendo doce de leite na lata, que colocava a lata de leite condensado na panela de pressão, porque ela sabia que eu gostava. Eu oferecia para todo mundo a lata da minha mão, dava uma colherzinha de chá, de café para cada um, e o resto era meu. Ela fazia aquele peixe que eu gosto. Né? Peixe no molho, ensopado, posta de peixe. Né? Mas não é porque ela fazia isso que eu ia na casa dela. Eu ia lá para ver minha mãe, para abraçar minha mãe, para beijar minha mãe. Não é verdade? Eu não venho para a igreja porque Deus tem bênção para me dar. Eu venho porque eu amo a Deus. Eu venho porque Ele é a melhor pessoa que existe no universo. E aqui, junto com a minha família, eu fico pertinho dEle. A gente fica desfrutando do nosso Pai e, ao mesmo tempo, desfrutando uns dos outros. E quando esse amor está no meu coração, eu olho para o meu irmão, eu olho para a minha irmã, e eu amo você de todo o meu coração. Eu posso dar a minha vida por você. O que é isso? É o genuíno amor de Deus, é o ágape. É a preparação que a gente tem que fazer para estar na presença de Deus. Às vezes a gente tem que deixar de ser um pouquinho egoísta, não é, irmãos? Porque a gente parece que, às vezes, só pensa na gente, né? A gente só consegue enxergar o nosso próprio umbigo. E nós deixamos de pensar que nós estamos aqui, não por nossa causa, mas por Ele. Mas é porque eu tenho um problema e eu vou lá para a igreja para ver se Deus resolve o meu problema. Não, o seu problema é resolvido de madrugada. Dobra o joelho do lado da sua cama, o céu vai se abrir e Deus vai resolver o problema. Fala com Deus na intimidade aqui, vem celebrar e dizer, eu te amo, Deus. Eu estou aqui para te mostrar de que lado é que eu estou e que o Senhor pode contar comigo. O Senhor disse que não era para o Pai me tirar daqui da terra, pois eu estou aqui na terra para fazer a tua vontade. Me usa em qualquer lugar que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Eu sempre gosto de lembrar os irmãos, nós temos muitos profissionais na igreja, advogados crentes, médicos crentes, nós temos engenheiros crentes, arquitetos crentes, contador não é crente, não, é verdade, contadores crentes, tudo isso nós já temos bastante na igreja. O que nós precisamos agora é de crentes advogados, crentes médicos, crentes engenheiros, entendeu? É usar a nossa vocação espiritual, através da nossa vocação,
profissional. Eu nunca me esqueço do Dr. Marcos Davi. Nós estávamos aqui num culto de festa da igreja. E era uma festa bonita do aniversário da nossa igreja. E um dos nossos irmãos, da nossa congregação de língua hispana, começou a passar mal. E o médico estava na igreja. Alguém disse, chama o doutor Marcos aí para ver esse irmão que está passando mal. O doutor Marcos sentou do lado dele ali, na cadeira, e falou para ele, o que você está sentindo? Aí o rapaz começou a falar e tal. Não, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sentindo aquilo. Ok. Meteu a mão na cabeça dele, Jesus, eu repreendo essa enfermidade, no teu santo nome. E tal. Eu falei, mas chamaram o médico para examinar ele, o médico está orando, vou orar, qualquer um podia orar, né? Agora, para examinar, era só o médico que tinha que examinar. O doutor orou por ele. Quando orou por ele, já tinham chamado a ambulância encostou aí na porta da igreja. Pegaram o rapaz e levaram. Foi embora. Dentro de 15 minutos, ele estava aqui de volta. Bonzinho, não tinha acontecido mais nada. Foi lá comer churrasco com a gente. Porque a oração resolve. Nós precisamos de pessoas que desenvolvam. Eu não estou dizendo que o médico não podia. Ele entendeu, sabia o que ele tinha, o socorro chegou, ele liberou. Não. Ele não negou o serviço profissional dele. Não, ele com certeza iria continuar. Mas, em primeiro lugar, a sua vocação espiritual. Olha, se prepare. Lá no CONAD, você vai chegar pertinho de Jesus. E lá Deus vai fazer coisas extraordinárias. Nós estamos numa campanha de jejum e oração. Entre na campanha de oração e jejum. Participe. O líder do seu departamento tem a sua escala. Não deixe de participar. É a preparação que nós estamos fazendo para o CONAD. Você e eu precisamos muito dessa preparação de Deus para fazer a obra de Deus. Não é que nós estamos fazendo, irmãos, aqui rituais do Antigo Testamento. Não é isso. Pelo contrário, aquilo tudo era um tipo daquilo que nós viveríamos para o Senhor nosso Deus. Era apenas um tipo daquilo que estava acontecendo. E era tipologia bíblica. Antes de fazer a Páscoa, por exemplo, como a Páscoa era feita em casa, a ordem era que dias antes de fazer a Páscoa, eles tinham que limpar a casa de um jeito que não ficasse um cisco. E se tivesse um farelo de pão, na véspera ainda, um farelo de pão eles tinham que procurar para levar para fora e queimar. Porque não poderia haver fermento dentro da casa. Sabe o que é que o fermento representa? O fermento representa o pecado. O fermento representa o mal. O fermento representa aquela mágoa. O fermento representa aquela conversa fiada, sabe, que entristece o coração e envenena as pessoas. Esse é o fermento. O fermento é aquela falta de perdão que está no coração. Mas quando eles iam para a Páscoa, quando eles iam oferecer a Páscoa, quando eles iam comer o cordeiro da Páscoa, quando eles iam juntar a família, não podia ter fermento. A casa tem que ser limpa, totalmente limpa. Isso é santidade, gente. Nós temos que ser pessoas limpas. Jesus verteu o sangue dele para que nós fôssemos lavados e fôssemos tornados mais alvos do que a neve. Quando a gente vai para o CONAD, a gente tem que lembrar que tem que tirar o fermento. É por isso que a gente jejua. E olha, Jesus, tira todo o mal daqui. Eu vou para o CONAD livre para adorar a Deus. Eu não posso ir para o CONAD para Deus começar a trabalhar em mim, e ter que me lavar, e ter que me dar banho, e ter que tirar o esporão lá, o esporão lá e tal, aquelas coisas que tem lá, né, de sujeira na minha vida. Não. Eu tenho que chegar pronto. A palavra de Deus diz, entrai na presença dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Eu tenho que chegar pronto para adorar a Deus. Eu tenho que preparar a minha vida para servir a Deus. Se eu quero ser feliz de verdade, eu tenho que observar isso na minha vida, preparação. E essa é a palavra que eu trouxe para o seu coração nesta manhã. Preparação. Se prepare, tire o fermento, faça do limão a limonada. As ervas amargosas lembravam os sofrimentos. Pega o sofrimento e faz o sofrimento virar molho de carne. Eu sei que aqui o povo dessa igreja não gosta de churrasco. Picanha, chimichurri, né? Faça do sofrimento o molho da carne. Você vai misturar na carne e vai ficar gostoso.
vai ficar bom de comer, vai até fazer bem para a sua saúde. Faça das suas lágrimas uma lembrança de que Ele enxuga as nossas lágrimas. Quando ninguém mais pode nos consolar, o Espírito de Deus nos consola de uma maneira milagrosa e extraordinária. A Maybe e eu perdemos a nossa primeira filha. Poucos dias, praticamente 3 dias antes de nascer, a nossa Raquelzinha, que nós demos nome para ela se enrolou no cordão umbilical lá, os médicos chamam de circular de cordão, né, doutor? Morreu. Nós ficamos muito tristes porque estava quase para nascer. Era primeiro filho. A gente tinha arrumado o quarto e estava tão bonito, nós fizemos um cesto para a criança, o berço era um cesto grudado no teto, com as correntes assim, e aquele véu assim em cima, sabe, tudo bonitinho, verdinho claro, porque a gente não sabia o sexo, e quando podia, a gente não queria saber. E tudo preparado, a gente tinha ido lá para Águas de São Pedro, sei lá, para onde que a gente ia comprar enxoval. Naquele tempo, a gente ia lá para o interior de São Paulo, Lindóia, né? A região das águas lá, né? Para comprar enxoval, tinha muito enxoval de criança, a gente andou tudo isso, e era uma empolgação tão grande, e de repente uma frustração tão grande. Eu não me conformava, mesmo eu estava tão triste. Os meus irmãos e amigos iam lá em casa, o pastor Leles ia lá em casa todo dia, o pessoal da mocidade, e tudo que eles falavam, irmãos, era gostoso de ouvir, porque a gente via a sinceridade, a amizade. Essa hora é muito importante a gente ter apoio. E essa família é extraordinária por causa disso. De vez em quando a gente escuta aqui nos hospitais. Quem é essa pessoa que está internada aí? Nossa, essa pessoa deve ser importante, né? Vem tanta gente aqui para visitar ela. É porque nós somos uma família só. E aí, o que acontece é que alguns dias se passaram e eu estava orando, um dia pela manhã, e a Maybe estava arrumando o café da manhã, e o Espírito de Deus falou no meu coração. Ele falou um versículo do Salmo 20. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Em outras palavras, ele falou, ei, se levanta, a vida continua, vamos embora. Se qualquer outra pessoa falasse aquilo para mim, eu ia falar, oh, você não está no meu pé, na minha pele, você não está no meu sapato, você não sabe o que eu estou sentindo. Mas era Deus quem estava falando. Era o Espírito de Deus que estava falando ao meu coração. Quando o Espírito de Deus fala, Ele conforta, Ele consola, Ele é o Consolador. Por quê? Porque nós temos mais para realizar para Deus. Deus quer que o povo dele seja um povo feliz. É impossível você ser feliz com as mãos sujas. É impossível você ser feliz com o coração sujo. É impossível você ser feliz com os olhos sujos. É impossível você ser feliz com a mente suja. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nesta manhã, Jesus está aqui. E Ele está aqui para lavar os seus olhos no sangue dEle, a sua mente no sangue dEle, o seu coração no sangue dEle. Jesus está aqui para fazer novas todas as coisas. Agora que eu vi que você é você. Ele está aqui para fazer novas todas as coisas. Jesus é extraordinário, Jesus é bom. Jesus é o melhor amigo que alguém pode ter. Jesus quer você sorrindo. Jesus quer você feliz. Porque como é que você vai usar uma ferramenta que está enferrujada? Como é que você vai cortar com ferrote enferrujado? Como é que você vai usar uma ferramenta que está torta? Para você ser usado nas mãos de Deus, você precisa estar limpo. Todo fermento tem que ser tirado, pessoal. Nós estamos indo para o CONAD. E o CONAD vai mostrar para Deus que aquela comunhão com Deus não é só no CONAD. Não é um momento, é um estilo de vida. Nós temos que ser felizes de verdade. Isso aqui não é conversa de coach. Isso aqui eu não estou dizendo você é o cara. Você pode fazer. Não, o cara é Jesus. Quem faz é Ele. É Ele que é o Senhor. Isso é palavra de Deus para o seu coração em nome de Jesus. E o dia é hoje. E a hora é essa. Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cadê você que está dizendo no seu coração, eu quero me preparar para servir melhor a Deus. Eu quero sim viver uma vida de santidade, de santificação, para poder servir melhor a Deus. Eu quero receber a Cristo como Senhor da minha vida.
Eu nunca recebi a Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero que Jesus também entre no meu coração. E que Ele governe o meu coração como o coração daquela criança. Sabe o que foi que Jesus Cristo disse? Estão querendo impedir as crianças de virem falar comigo. Jesus disse, não as impeçais. Deixai vir a mim as criancinhas. E quando eles ficaram ali do lado dele, ele olhou para a multidão e disse assim, quem não se fizer como uma dessas crianças, ou como qualquer destas crianças, não pode entrar no reino dos céus. Entende? O que a criança tem? A criança é inocente, sincera. A criança ama. A criança tem paz. O pau está quebrando. O pai não tem dinheiro para pagar o aluguel. Ele está com problema na justiça e pode ir para a cadeia. Mas a criança está tranquila, brincando e sorrindo. Por quê? Ela não tem consciência disso. O que Jesus está falando é você como uma pessoa adulta e consciente. Precisa entregar o seu coração para mim, para você viver como essa criança e saber que I will take care. Ele vai cuidar das coisas para você. Entrega nas mãos de Jesus. Descansa no Senhor. Confia nele. Ei, nós estamos juntos. Nós somos uma família. Deus vai nos dar vitória em todas as coisas em nome de Jesus. Mas nesta manhã, Deus quer uma virada de página na sua vida. Nessa manhã, Jesus quer fazer algo novo na sua vida. Nessa manhã, Ele quer mostrar para você que a amizade dele é melhor do que a amizade de qualquer pessoa. Que Ele é a pessoa mais extraordinária do universo. E que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue para que você pudesse ter salvação da malignidade, do mal, do inferno e ter vida eterna em Jesus. Onde está uma pessoa que quer, nesta manhã, dizer no seu coração assim, eu quero que Jesus venha morar no meu coração, não para ser somente alguém que eu conheço e amo, eu quero compartilhar as minhas decisões com Ele, eu quero que Ele venha ser o Senhor da minha vida. Há alguém, nesta manhã, que quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem sabe essa pessoa está do seu lado, ajude essa pessoa a tomar a maior e mais importante decisão da sua vida. Alguém diz, eu estou muito velho para isso. Não, não está. Alguém diz, eu estou muito novo para isso. Meu pai recebeu a Jesus com 8 anos de idade. E eu agradeço a Deus porque aquela criança de 8 anos de idade levantou a sua mãozinha e disse, eu quero ser de Jesus. Porque nós somos 6 filhos na casa do meu pai. E todos nós fomos criados, fomos ensinados a amar a Jesus. O meu pai, agora no mês de outubro, completou 90 anos de idade. Ontem à noite nós tivemos a Santa Ceia aqui e o pregador da noite foi o meu pai. Falando firme e forte, com muito mais conhecimento e experiência do que eu. Todos nós, os seus filhos, amamos e servimos a Jesus. Você ainda tem tempo na sua vida para ser feliz de verdade. Você ainda tem tempo na sua vida para receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Você ainda tem tempo na sua vida para usar a sua vocação espiritual através da sua vocação profissional. Escute o que eu vou lhe dizer. Esta manhã ainda tem alguns minutos em que você pode transformar a depressão em gozo na alma, alegria no coração. O seu momento é agora. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. E eu quero que você abrace as sugestões que Deus te deu hoje, de que a sua vida seja uma vida que é de verdade feliz em Jesus. Onde está você? Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei. Vem ser feliz de verdade, vem cá. Com Jesus no coração, é impossível não ser feliz. Vem cá. Eu quero orar por você essa manhã, em nome de Jesus. Jesus.
Jesus tem algo especial para sua vida. Eu não estou insistindo para você mudar de religião. Eu estou convidando você para ser feliz de verdade. Não feliz da boca para fora, mas feliz do coração para fora. Para esse sorriso que você dá, não ser um sorriso só nos lábios, mas ser um sorriso que sai do fundo da sua alma. Uma alma feliz, convicta de que Jesus mora no seu coração. Aleluia. Não resiste Jesus, não. Vem entregar a sua vida para Jesus. Essa é a decisão mais importante que alguém pode fazer. Enquanto os nossos pastores estão vindo, por gentileza, para orarem por essas pessoas que estão aqui à frente. Passem, por favor. Glória a Deus. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Quem sabe você ouviu a palavra de Deus e você falou: eu tenho tanta vontade de que Deus me use. Eu tenho tanta vontade de fazer a minha vida relevante. Parece que eu estou vivendo, correndo atrás de coisas que só fazem sentido aqui. Quando você fala do amor de Deus para alguém, você muda a eternidade dessa pessoa. Essa pessoa vai ser feliz por toda a eternidade. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai bondoso, eterno e soberano. Queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Senhor, que essa palavra, Senhor, possa ir no coração ainda daquelas vidas que ainda não se renderam a Ti na manhã desse dia, mas que elas possam sair daqui, Senhor, pensando, Senhor, que Tu possa tocar através do Teu Espírito Santo a essas vidas, Senhor. Que elas possam voltar, Senhor, e receber a Jesus, porque falta tão pouquinho tempo, Senhor. Pai, que pedir para essas vidas também que vieram à frente, estão aqui ajoelhadas, Senhor, porque eles estão necessitadas de algo que somente Tu pode dar. Ó Senhor, é uma cura, ó Senhor, é uma necessidade, ó Senhor, uma causa na justiça. Nós não sabemos, mas Tu sabe o coração de cada um aqui na manhã desse dia. Que Tu possa dar, Senhor, presentear cada um, Senhor, porque vieram aqui, Senhor, porque sabem que existe um Deus do céu, e esse Deus, Senhor, está aqui também na manhã desse dia, para ouvir a voz, Senhor, ouvindo, Senhor, a cada um a sua necessidade, e o Teu nome venha a ser louvado e engrandecido uma vez mais. Amém. Cante do coração para fora, adore a Deus. A força